Julia, qual é a expectativa que você tem em relação ao governo Lula, um eventual novo governo Lula, a respeito da política para o ensino superior? Retomada a todo vapor do ProUni e do FIES, mesmo que isso signifique expansão do ensino privado sobre o ensino público, ou prioridade para as vagas nas universidades federais, ainda que isso represente maior lentidão na criação de vagas. Eu vou adendar a minha pergunta, a pergunta de um espectador nosso, o Caê Cavalcante, que é bem interessante. Ele contribuiu com o Superchat, agradeço ao Caê, que também é um espectador muito frequente nosso. A Uni não deveria lutar pelo fim do ensino superior privado? Educação é mercadoria ou um bem coletivo? Muito boa essas duas perguntas, já agradeço de antemão. Acho que, primeiro, o possível governo Lula se dará diante de marcos diferenciados do que foi 2022. Né? Nós estamos vivendo no Brasil uma crise econômica, política, social, ambiental profunda, depois de um processo de desmonte, tanto de políticas públicas, mas também do próprio Estado Nacional. Então, o governo Lula vai ter que reconstruir o país, e dentro disso se encaixa também a educação. Mas por que digo isso? Digo isso para exemplificar de que eu não acho que, sei lá, Lula ganhou e nós vamos conseguir, só por este fato, no ano seguinte, já ter uma mudança radical e uma mudança estrutural tão profunda no que diz respeito à educação, porque eu acho que as condições econômicas, a própria correlação de forças aí no Congresso Nacional, a gente ainda não sabe como vai ficar, mas se eu fosse fazer uma previsão, eu não acho que vai ser tão simples e tão favorável como já foi, né? Então, acho que vai ser um governo difícil. Mas sobre esse tema dos programas, em especial o ProUni e o FIES. Primeiro, uma coisa eu acho que tem que fazer uma diferenciação do que é o ProUni e do que é o FIES. Eu acho que não dá para colocá-los no mesmo patamar de discussão, porque o ProUni é esse programa que o estudante, né, ele tem acesso ao ensino superior no ensino privado, mas ele não tem que posteriormente pagar essa dívida que vai acumulando, né? O Estado, o governo, então, subsidia o processo da formação desse estudante, diferente do que é o FIES, né? Que tem é como se fosse, né, uma concessão e depois, ao longo do tempo, né, o estudante ele vai tendo que pagar toda essa dívida O que tem ProUni é uma juros. bolsa e o FIES é uma dívida. Isso, e que tem juros altíssimos, e que hoje, inclusive, uma das nossas principais lutas é pelo perdão da dívida dos fiéis, assim, porque vai acumulando a nível de ser praticamente inviável o pagamento dessa dívida. Então, primeiro, diferenciar esses dois programas. E dizer que, na minha avaliação, na nossa avaliação, sem a menor dúvida, o ideal para a educação no Brasil, para um programa de educação no Brasil, é que a gente consiga ampliar as vagas no ensino superior público, por vários elementos, mas um deles é justamente essa que está colocada na pergunta do Caí. Porque a concepção de educação que é construída dentro dessas instituições de ensino privadas e tal, entregam praticamente uma mercadoria com pouquíssima qualidade, inclusive, de ensino, né? E educação não é só você sair lá, né, na nossa concepção, poder sair lá com seu diploma, e etc. e tal. Envolve um conjunto de aspectos que são trabalhados, né, no ensino superior público. Então, o tripé ensino, pesquisa, extensão, vivenciar um espaço da academia também, que permita com que o estudante não fique dentro, né, de uma caixinha. Então, a nossa avaliação
E, para além disso, o óbvio, educação não é mercadoria, é um direito. É um direito previsto na Constituição do Brasil e que, portanto, deve ser assegurado pelo Estado nas instituições públicas de ensino. Então, eu acho que o caminho ideal que a gente deve percorrer é de ampliar as vagas no ensino superior público. Mas eu acho também que nós não podemos, primeiro, negligenciar, né, toda essa situação conjuntural que vai estar colocada aí para os próximos anos de governo, porque para fazer isso não é um processo que se faz a curto prazo, né? Vai exigir um processo médio e longo prazo. E nós falamos de um Brasil de extremas desigualdades sociais, em que a gente faz um balanço até hoje de quanto foi importante com que a juventude da classe trabalhadora pudesse acessar a universidade, ainda que muitas vezes por meio desses programas, como o ProUni, como o FIES. Assim. Mas, Então, mas não há uma contradição, não há uma contradição no que você está falando? Eu vou te colocar aqui, meus cachorros estão se manifestando. Ai, atrapalha mesmo. Bom, não há, eu pergunto se não há uma contradição no seguinte: quando você decide uma política educacional, por exemplo, para o ensino superior, as ferramentas que você for usar agora, elas têm reflexo no futuro. Se você estimular, principalmente, programas como o ProUni, especialmente o FIES, o ProUni é um programa mais limitado e é um programa de bolsa, mas especialmente o FIES, que é um programa muito mais robusto. Se você usar essas ferramentas que possuem um certo nível de subsídio estatal, ao invés de utilizar como ferramenta a construção de vagas nas universidades federais, daqui 2, 4, 6, 8 anos, o que você vai ter é o que teve nos governos Lula e Dilma. Cresceu muito o número de vagas no ensino superior, pulou de 3,5 milhões para 8 milhões, mas o percentual de participação do ensino privado na educação superior subiu também. É mais alto do que era no governo Fernando Henrique. Então, a curto prazo, se for tomada uma opção de operar essas ferramentas que expandem o ensino privado, essa participação do que você mesma chamou dos grandes conglomerados, dos tubarões em si, essa participação não vai ser cada vez maior? Sim, essa é a contradição que está colocada. De fato, é uma contradição, porque é isso, a gente faz o debate da democratização do ensino superior, e, assim, da urgência, principalmente, depois desse processo aí, todo que a gente viveu, que a gente vivenciou um processo de evasão, de que vai precisar ter mais investimentos e que a própria juventude brasileira, já saíram pesquisas, inclusive, que dizem isso, já abandonaram o sonho de entrar na universidade, porque nos últimos períodos isso houve um crescimento também, porque a universidade se tornou assim possível e fazia sentido para a juventude sair da escola, não necessariamente entrar direto, né, no emprego, mas buscar ter um diploma, né, entrar no ensino superior e etc. A gente está vivendo um outro momento agora, que é um momento de já abandono total, porque a crise econômica se aprofundou muito, e que as políticas que a gente vai precisar construir para os próximos períodos vai ser de ampliação combinada, inclusive, até com o estímulo da juventude brasileira de, tipo assim, entrem na universidade, voltem, é importante isso aqui. Mas, Breno, eu acho que hoje a gente até fez um debate, a gente estava reunido, um grupo da juventude que estava pensando a proposta de programa de juventude para a candidatura Lula, e a gente entrou nesse tema da educação justamente sobre o tema do ProUni e do FIES. Porque a gente acha que não dá para negar, não dá para combater essas políticas públicas que são paliativas, que não são o ideal, mas não dá para dizer assim, queremos que acabe agora para ter ampliação de vagas, porque na prática, se a gente for olhar as condições objetivas, vai reduzir
o acesso da juventude mais pobre, enfim. E o Brasil é um país muito desigual, vai reduzir as vagas e a possibilidade de acesso ao ensino superior. Então, é uma contradição, mas o que a gente chegou de síntese é de que esses programas, porque eles são programas, né? Eles não podem ser programas de longo prazo, não podem ser programas que permaneçam sendo o principal foco da política de educação de um governo progressista, assim, de um governo Lula. A gente quer que, eu acho que a gente faz uma avaliação de que não dá para acabar agora com esses programas, mas que a gente precisa, desde já, apontar o caminho e começar a formular. Aí tem também, né, a gente debateu no espaço de juventude, mas tem também, né, o grupo que está debatendo mais educação. Desde agora, o caminho para fazer essa transição, porque ela é necessária e porque a resposta para o CAE é justamente de que sim, não deveria existir ensino superior privado. A educação, como eu falei, que está previsto na Constituição, é um direito, deveria ser organizada, enfim, concedida, né, pelo Estado através das nossas universidades públicas, que inclusive são universidades de excelência. Mas não dá também para a gente ignorar, né, as condições reais e esse programa mudou a realidade brasileira e colocou muitos jovens que nunca pensaram em ter acesso à educação no ensino superior também. Então, eu acho que a gente precisa alcançar esse fim. Esse é a nossa estratégia, esse é o nosso fim, né? E a gente vai mediando, por enquanto, né, com o que a gente tem agora. Mas eu acho que a nosso papel, enquanto UNE e tal, é mobilizar, pressionar esse governo para conseguir seguir nesse caminho, Breno.